30 anos. Esse já é o tempo que aconteceu o acidente radiológico com a cápsula de césio aqui em Goiânia. A data é 13 de setembro, depois de amanhã. E nesta semana, o TJ Goiás vai apresentar uma série de reportagens sobre o assunto. A substância mortal e de brilho azul deixou vítimas na época e por todos esses anos. Na primeira reportagem, vamos falar sobre o descaso do poder público. A reportagem é de Alex Atanásio, produção de Paulo Juan, imagens de Raimundo Rocha e edição de Marcos Vinícius. Dona Ilza, 75 anos, mãe dos irmãos Gilmar e Leomar, que tiveram contato com Césio. Ela hoje luta para ter na justiça o direito de ser indenizada. Meus dois filhos morreram à míngua. Meus filhos morreram à míngua, porque eles morreram. E eu falei, nesse caminho eu vou também. Ela precisa conviver com a rotina de medicamentos. São 10 comprimidos ao dia. Mesmo assim, até hoje, não tem sido fácil para ela comprovar como os filhos, catadores de material reciclável, levaram a tragédia para dentro de casa. Os filhos da Dona Ilza deixaram os 2 carrinhos aqui nesse beco e foram andando até a casa. Era um dia comum de trabalho. Era por volta de 10 horas de uma terça-feira. E eles entraram na casa, como todos os dias, quando chegava ao trabalho, falaram com a mãe deles, a Dona Ilza, mas foram pegando em vários objetos aqui dentro. Eles pegaram no sofá, na mesa, cadeira, vários objetos. É como uma criança que está suja de farinha de trigo e acaba espalhando por todos os lados da casa. E foi justamente isso que aconteceu. Infelizmente, o Césio estava impregnado nas roupas e nos calçados dos dois, que, contaminados, foram passando a contaminação para toda a casa. Mesmo com estes relatos, o descaso bateu a porta da Dona Ilza, que precisa viver apenas com uma aposentadoria. Me viram porque eu vou ali, eu ganho uma cestinha na igreja, eles me passam a igreja, porque o salário que eu ganho lá não dá para me pagar água, pagar luz, pagar telefone, pagar e meus remédios, não. Sueli Lima de Moraes. Ela é presidente da Associação das Vítimas do Césio 137 AV Césio. Quem conseguiu como ela recebe uma pensão de R$ 1.200 do governo federal e R$ 788 do governo estadual, mas não é reajustado desde 2015. Elas estão ganhando realmente, mas assim, de ano em ano ganha 2, sabe? Mas demora muito, tem que provar muita coisa para receber essa pensão. Santos Francisco de Almeida, presidente da Associação dos Militares Vítimas da Contaminação. Assim como os servidores do Extinto Crisa e outras entidades, ele luta com os colegas pelo direito à pensão. 5.000 associados, mas que foram contemplados até agora foi em torno de 250 militares, seja ele PM, bombeiro, ativo e inativo. Que a associação ainda luta para estender o reconhecimento para os demais heróis que estão no anonimato. Em 2010, o Ministério Público Federal chegou a mover uma ação civil pública contra a União e o governo estadual para que reconheçam as vítimas comuns do Césio, oferecendo a elas assistência médica e até a concessão de pensões. Mas até agora, a ação não foi julgada. Outros casos vieram parar no Ministério Público Estadual, que abriu inquérito para reconhecer o envolvimento de muitos servidores que comprovaram ligação com o Césio. Para o Ministério Público, em dúbio ou na dúvida, pró-sociedade, não é ele que tem que provar que tem ligação com o Césio, a doença crônica dele. Mas se ele trabalhou, presumivelmente, a presunção deve favorecer o cidadão. Então ele teria o direito a essa pensão e o acompanhamento médico. Mas hoje não se pode afirmar se tem novas vítimas que vão adentrar ou não. Meus filhos morreram à míngua. Demais heróis que estão no anonimato. Agora vamos acompanhar a segunda reportagem da série sobre os 30 anos da tragédia com o Césio 137. Hoje vamos mostrar o impacto que o acidente radioativo causou em várias famílias.
Como o caso foi passado para as gerações atuais? Além das marcas da contaminação, quais as sequelas psicológicas que ficaram? Vamos acompanhar agora. Dona Lourdes das Neves, pensionista, há 30 anos pensava em família dela. Eu achava que essa vida é boa, normal, como toda a família vive, né? Eu jamais imaginei que... Eu sempre esperava um futuro bom, nunca esperava que fosse, né? Tão cruel, tão doloroso. Ela é mãe da menina Leide das Neves, que aos 6 anos de idade teve contato direto com o Césio 137, levado para dentro de casa pelo pai, seu Ivo. A menina foi a primeira vítima fatal. Os outros filhos da dona Lourdes, Lucimar e Lucélia, também tiveram contato, mas seu Ivo acabou morrendo em casa, vítima da radiação. O filho da dona Lourdes estava deitado aqui quando o pai acabou passando mal. E ele, quando percebeu toda essa situação, correu aqui para este outro quarto para socorrer o seu Ivo. E foi exatamente aqui nessa cama que o pai acabou morrendo nos braços do filho. E o desafio agora é contar para as netas e bisnetas o horror que viveram. Vai, a pergunta que elas me fazem eu respondo. Como que foi, como que a tia delas era, essas coisas assim. Agora os bisnetos ainda estão pequenininhos, né, que a mais velha está com 11 anos. Esses dias ela me procurou porque eu estava na televisão. Aí eu contei. Aliete Correia Mendes, servidora pública. Fomos atrás da família dela, também marcada pela tragédia do Césio. Ela não chegou a pegar na cápsula, mas ficou a poucos metros de distância. Este endereço, na rua 16A, no setor aeroporto, marcou para sempre a vida da família da Aliete. Hoje, o número 792, funciona o Centro de Assistência aos Radioacidentados, o CARA. Foi exatamente neste local onde funcionava, em 1987, a antiga vigilância sanitária. A peça do Césio foi trazida para cá, onde a Aliete trabalhava, e foi aí onde ela teve o primeiro contato com a substância. Contaminada, ela estava grávida de 2 meses à espera da Adriana. O maior drama foi ter sido aconselhada a fazer um aborto. Se não fosse muita fé mesmo, eu acho que eu não teria tomado essa decisão de seguir em frente para ter ela. Porque qualquer mãe, na situação de saber que vai ser um filho sadio, já fica nesse medo, imagina, com a certeza que está com 50 rádios e que pode nascer com qualquer deficiência. Maria Eduarda Mendes, 4 anos, neta da Aliete. Mais uma geração que, aos poucos, está conhecendo parte da história. O Césio fica doente. Adriana Correia Mendes, filha da Aliete e mãe da Maria Eduarda. Apesar das cicatrizes na vida, o inimigo da família é outro: o preconceito. As pessoas às vezes perguntam, né? Eu tento esconder o máximo que eu posso. Por mim, né? Pela minha família, para resguardar. Eu acho que é mais interessante. Por mais que não há, hoje em dia a luta contra o preconceito é muito grande, mas ainda há um pouco de preconceito. Elton Correia da Silva, esposo da Aliete, que também foi atingido, hoje com sérios problemas de saúde, não quis receber nossa equipe e não toca no assunto. Essa talvez seja a saída que parece ser a mais fácil, porque é difícil falar disso, é difícil relembrar, é difícil, ao falar, revivenciar algumas emoções. Mas essa não é a saída mais saudável. Eu achava que essa vida é boa, normal. Se não fosse muita fé mesmo, eu acho que eu não teria tomado essa decisão. E hoje, dia 13 de setembro, completa 30 anos do acidente com o Césio 137 aqui em Goiânia. Homenagens às vítimas são importantes, mas mais que isso, é necessário também o reconhecimento de direitos. O assunto foi tratado nesta terça em um encontro no Ministério Público Federal.
O auditório do Ministério Público Federal ficou lotado de pessoas que prestigiaram o evento denominado Césio 137, 30 anos do acidente em Goiânia, Memórias e Reflexões. Um dos objetivos foi homenagear as vítimas contaminadas pela radiação, mas também serviu para que várias pessoas protestassem pelos seus direitos, como os policiais militares da reserva, Walter e Francisco, que até hoje lutam para terem o reconhecimento do poder público. Ninguém sabe, né, se os nossos governantes aí se atentam a nós e dá para a gente o que é merecido. Se formos usados no local, eu me propus aí sim, sem problema nenhum, e se fosse para ir, eu ia novamente. Só que eu deveria sim ter um reconhecimento. No meu caso, inclusive, o pessoal que trabalhou comigo, a maioria deles já adquiriu todos os direitos, promoção, a pensão da Lei das Neves e mais outra pensão do Estado, e a minha não saiu até hoje. O Ministério Público já moveu várias ações em defesa das vítimas. Uma delas pede que o poder público dê assistência à saúde, aos contaminados e pensões do governo federal. O Ministério Público Federal também foi responsável por outras duas ações históricas do caso. A primeira pediu a condenação dos responsáveis pelo Instituto Goiano de Radioterapia, local onde foi encontrada a cápsula. Na segunda, o órgão moveu uma ação civil pública pedindo a construção do depósito para receber os rejeitos radioativos. Mas muitas vítimas ainda lutam para terem os direitos reconhecidos. Para isso, é preciso obedecer a alguns critérios. A lei estabelece claramente quais são os requisitos. Eu chamo a atenção que haja uma comprovação de ter havido algum tipo de contato com material contaminado por radiação Césio 137, que a pessoa tenha algum tipo de doença relacionada a este contato e que essa doença tenha algum grau de incapacidade para essa pessoa desempenhar as suas funções, seu trabalho. Outra dificuldade de quem teve contato direto ou indireto com a substância é ter o reconhecimento da junta médica que realmente foram vítimas. O Ministério Público Federal, sim, propôs ação visando que a junta médica oficial seja integrada, composta por todos os profissionais que tenham a especialidade adequada a fazer juízo sobre aquelas reclamações, aquelas postulações que as pessoas eventualmente façam. No terceiro capítulo da série sobre os 30 anos da tragédia do Césio 137, vamos acompanhar como vivem vítimas que tiveram contato direto com a substância, quais as marcas físicas que ficaram e, claro, ouvir sobre como lidam com o trauma que ficou e vai ser para o resto da vida. Odesson Alves Ferreira, motorista, também se encantou pela beleza mortal do Césio. Ele criou uma frase: eu me apaixonei pelo brilho da morte. Odesson é irmão do seu Devair, dono do ferro velho para onde a cápsula foi levada. De volta ao local da tragédia na Rua 57, no centro, ele lembra o quanto foi atingido pela radiação. Nas mãos, várias sequelas. E no corpo e na mente, as mazelas de sérias doenças, como a depressão. Mais de 40 membros da nossa família se contaminou ou se irradiou, né? Porque eu, por exemplo, quando eu saí dali contaminado, eu era uma bomba. Cheguei em casa, eu irradiei a minha família. Mulher e filhos foram irradiados por mim. Eu fiz igual o jabuti, escondi a cabeça ali, não queria saber de ninguém, não queria ver ninguém. E só queria viver na beira dos rios e no mato, junto com os meus irmãos. A gente ficou mais ou menos assim. Luísa Odete Mota dos Santos, dona de casa e pensionista. Outra vítima da luz encantadora da morte. Ela é tia da menina Leide das Neves, a primeira vítima fatal do Césio. O cunhado dela, seu Ivo, passou a substância pura no pescoço dela e as marcas ficaram para sempre. Isso aqui em mim era tudo manchado, que parecia uma mancha mesmo de vitiligo, sabe? Isso aqui ficou na carne viva, aí depois ficou aquela mancha. Aí pessoas me ensinavam remédio para vitiligo. E sempre eu falava, perguntava se era, eu falava que era. E foi um dia eu resolvi levantar a cabeça, falei, eu vou viver. E depois desses 30 anos, a dona Luísa até hoje guarda recortes e jornais da época.
Mas uma imagem chama bastante atenção e ainda hoje mexe com ela, que é a imagem da filha dela, a Cristiane, lá no Estádio Olímpico. Não é isso mesmo, Dona Luísa? Isso. É porque é muito triste, né? Ela que é atrás dessa grade aqui do Estádio Olímpico. Aí eu fico pensando o que passa pela cabeça deles, porque eles eram 4 e ela, na época, tinha só 4 anos. Olhando assim, todo reformado, não dá nem para imaginar, mas o Estádio Olímpico foi um dos palcos da tragédia do Césio 137. Cerca de 112 mil pessoas foram trazidas para cá para serem analisadas. Elas teriam tido contato direto ou indireto com a substância. Kardec Sebastião dos Santos, aposentado, esposo da Dona Luísa, também contaminado, uma das vítimas levadas para o estádio e ainda hoje carrega as cicatrizes do Césio. Caiu, né, em cima da cama, onde eu fiquei com o braço assim. No outro dia começou, né, ficar vermelho e as bolhas, né, tipo queimadura. Apesar das marcas na pele e na mente, para muitas vítimas, o barulho do medidor de radiação ainda é um pesadelo insistente. O trauma é algo que marca mais profundamente uma pessoa, é algo que deixa sequelas, às vezes físicas, mas principalmente sequelas emocionais, sequelas psicológicas para a vida dessas pessoas. O trauma muda a forma que essa pessoa se vê, o trauma muda a forma que essa pessoa vê o mundo e ela tem muita dificuldade de retomar uma vida dentro da normalidade. Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Isso aqui ficou na carne viva e depois ficou aquela mancha. Hoje é o 5º e último capítulo sobre os 30 anos da tragédia com Césio 137. Ainda existem várias dúvidas sobre tudo o que aconteceu e sobre o que ainda pode acontecer. Será que existe o risco de uma nova tragédia com a mesma proporção? Quais seriam as posições hoje do poder público e das áreas do conhecimento em um caso novo? E o depósito de Abadia de Goiás? Será que é mesmo seguro? Rubler César Barbosa, supervisor de radioproteção do Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, localizado em Abadia de Goiás, a 20 quilômetros de Goiânia. É aqui onde estão enterrados os rejeitos radioativos do Césio 137. A primeira pergunta é: qual a chance que temos de reviver uma tragédia com a mesma proporção da que houve em 1987? A probabilidade de acontecer um acidente nos mesmos moldes é quase zero. Você tem fontes que não são mais como sais que nós temos hoje, né? Hoje você tem fontes que são, no caso, podem ser vitrificadas ou metalizadas. Outro aspecto importante na área normativa é que a CENEM e mesmo os governos como um todo, né, o que eles fazem? As mesmas empresas que fabricam esses materiais são responsáveis pelo quê? Pelo retorno dele. Vale voltar no tempo para lembrarmos o que houve naquela época. Um pó que emitiu uma linda luz foi passando de mão em mão, espalhando entre amigos e parentes. A contaminação silenciosa. Esta aqui é uma réplica de uma das cápsulas que foram retiradas do Césio 137. Ela foi retirada de dentro do aparelho e aqui continha aproximadamente 19 gramas da substância, o suficiente para causar todo o estrago naquela época. No Centro Regional de Ciências Nucleares, tivemos um contato direto com uma pequena quantidade de Césio 137 nessas pequenas cápsulas. Logo que o aparelho se aproxima, foi detectada a radiação. Tudo aqui virou um imenso local de pesquisa e segurança máxima. Com o tempo, os aparelhos ficaram mais modernos e até os equipamentos de proteção individual estão mais seguros. Eu estou agora em cima de parte da história. É neste depósito principal onde está enterrada a cápsula do Césio 137 e vários objetos que tiveram contato direto com a contaminação naquela época. É um depósito que tem um nível de segurança muito alto, né? Com sua construção, sua concepção, o tipo de engenharia. Então você tem os protocolos de engenharia mais sofisticados, inclusive um alemão que é muito sofisticado. Você tem todos os procedimentos de, primeiro, todos os rejeitos, né? Os escombros que foram trazidos, né? Quer dizer, você tem 20 gramas que contaminaram 6 mil
toneladas, né? Então 20 gramas na realidade não são 6 mil toneladas de césio, mas sim de escombro, que foi contaminado. Simone Santiago, física médica, ela nos mostra como os aparelhos de radioterapia evoluíram depois da tragédia com césio 137. A boa notícia é que a substância não é mais utilizada neste tipo de equipamento. Nós não usamos mais fontes radioativas. Hoje em dia, toda a radiação ela é produzida por aceleração de elétrons. Então, uma situação que nós tínhamos, que a gente precisava exportar as fontes e importar fontes radioativas, como era o caso do césio, hoje em dia a gente não precisa mais. Na época da tragédia, um físico poderia ser responsável por mais de um aparelho. Mas de lá para cá, a legislação também mudou para garantir mais segurança. A CENEM começou a restringir o número de aparelhos a qual um físico pode ser responsável, né? Então, naquela época, um físico podia ser responsável por 2, 3 equipamentos. Hoje em dia, ela só pode ser responsável por um equipamento. A probabilidade de acontecer um acidente nos mesmos moldes é quase zero. Nós não usamos mais fontes radioativas. Meus filhos morreram à míngua. É mais heróis que estão no anonimato. Eu achava que essa vida boa, normal. Se não fosse muita fé mesmo, eu acho que eu não teria tomado essa decisão. Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Se acaso, pelo amor que eu tenho à minha profissão, o orgulho que eu tenho por ela, eu tivesse que repetir tudo aquilo novamente, eu faria tudo de novo. Hoje até eu me sinto um herói. Foi um dia eu resolvi levantar a cabeça, falei, eu vou viver. Chega, né? Viver a realidade.